Bem-vinda, Elisa. Já vou te chamar, Elisa. Tô aqui mandando os aviãozinhos. Vamos mandar os aviãozinhos para avisar da live. Eu vou só fixar o título aqui. Vamos chamar aí as pessoas. Elisa, bem-vinda. Já vou te chamar. Deixa eu só chamando as pessoas aqui. Hoje vai ser uma live super especial, mega especial. Vamos avisar as pessoas. Vamos avisando. Bem-vinda, Ana. Professor Rodrigo Duarte, bem-vindo. Eu vou chamar aqui a Elisa, vamos avisando, né? Bem-vinda, Ana. Bem-vinda, professor Rodrigo. Ana Carla, bem-vinda. Elisa Tolomelli. Elisa, a gente não está conseguindo ver o seu rostinho, se você puder baixar só um pouquinho mais aí. Bem-vinda. Agora tá aqui. Boa noite, boa noite. Gente, vamos mandar o aviãozinho aí, vamos avisar o pessoal que hoje a live é super especial com essa produtora de cinema, uma pessoa que eu admiro. Já vou começar a te apresentar, Elisa. Elisa Tolomelli, 30 anos de produção de audiovisual no Brasil, responsável por produções de cinema fantásticas como Cidade de Deus, Mulheres do Brasil, Maria do Caritó, Margarete Me e muitos outros, né, Elisa? Você veio empreendendo nessa área do audiovisual no Brasil. Seja bem-vinda à nossa live de hoje. Ó, o professor, o doutor Márcio está por aí também, bem-vindo. Como é que é empreender na área de audiovisual no Brasil? Como é que começou essa história, Elisa, primeiro? Boa noite. Boa noite a todos. Obrigada, Janaína. Hoje eu estou fazendo aqui minha primeira live. A primeira live a gente nunca esquece. Tá debutando. Eu acho. Isso aí. E, Jana, é assim, o empreender é sempre uma questão. Eu, na verdade, vou te dizer que eu nunca pensei em fazer cinema, né? Meu contato com a arte veio através da música e não através do cinema. Eu comecei a estudar piano muito cedo, com 6 anos de idade, me formei, né? Toquei guitarra, toco, né? Toco mais ou menos, toco percussão, toco flauta, de tudo um pouquinho. E, e essa coisa do cinema, ela chegou para mim, e eu me formei em publicidade, na verdade. E Uau. a publicidade me levou. Quando eu me formei em publicidade, o departamento que eu me identificava era o RTV, que era o audiovisual, na verdade. Eu já fui para cair ali. Ali eu conheci meu ex-marido, Alberto Salvar. E a partir daí, durante muitos anos, eu com ele fui aprendendo, né, o que é o cinema. Ele, na verdade, ele me foi minha universidade, digamos assim, né? Ele foi para a minha teoria e foi a prática também. E ali eu comecei a fazer, aí escrevi, fui assistente de direção, aí escrevi um roteiro, o roteiro da Menina do Lado, eu sou corretorista junto com ele, e aí dirigi um filme chamado Manobra Radical, e aí trabalhei em distribuição, e aí fiz trilha sonora. Como eu tenho esse background de música, né, a trilha sonora para mim é um pilar para mim importantíssimo na confecção de um filme, assim como roteiro, assim como direção. Acho que a senhora ajuda a contar a história do filme, né? Outro dia eu estava vendo um documentário do Spielberg e em determinado momento ele para falar sobre John Williams. John Williams vem a ser o diretor e produtor musical dele em todos os filmes, né? Então, quando você pensa em ET, você pensa em Contatos Imediatos do Terceiro Grau, você pensa em Indiana Jones, todos os filmes do Spielberg é a mão do John Williams. E ele fala que ele não consegue fazer um filme sem o John Williams, é o mais antigo colaborador e o mais importante, porque o John Williams escreve o filme dele musicalmente. Então, eu trato a trilha sonora dos meus filmes pessoalmente,
todas as trilhas, assim, cuido, né, pessoalmente dessa parte. E aí, enfim, fui fazendo isso, montagem, fui fazendo um pouquinho de cada coisa, até o Walter Salles, eu conheci o Walter Salles na Rio Filme, que eu era diretora comercial, eu distribuí um filme dele chamado Terra Estrangeira, ali nos conhecemos, e ele Bacana. ser produtora executiva do Central do Brasil. E aí começou a minha carreira de produtora executiva, e aí nessa carreira de produtora executiva eu produzi, sei lá, uns 15 filmes, e aí em determinado momento eu comecei a querer fazer os meus próprios filmes, andar com as minhas próprias pernas, colocar a minha visão de produção, né, nos filmes, e aí eu fundei a minha produtora, a Filmes, e Bacana. aí, e aí comecei a produzir filmes e estou aí produzindo filmes agora. São 30 anos de trajetória, né, Elisa? Você falou uma coisa bem importante, né? Empreender, eu digo, a indústria criativa no Brasil, ela movimenta muito dinheiro. E a gente Sim. teve essa parada, enfim, tudo isso, mas empreender nessa indústria criativa, como é que é empreender, né? E mulher, né, Elisa? Eu queria que você contasse um pouquinho dessa trajetória. Como é que é empreender? Como é que é ser uma mulher também de negócio, não só uma produtora, né, importante, né, dentro dessa área de cinema, mas como é que é empreender nessa indústria criativa? Ser produtora é empresária. Ser produtora é ser empreendedora. Ser produtora é cuidar do teu produto. O filme, a série, qualquer produto audiovisual, ele é um produto. É um produto cultural, mas é um produto. E tem que ser tratado como um produto. Né? Dependendo da característica que ele tem, mais autoral, um filme mais para festivais, ou um filme comercial, independente da característica, ele é um produto. Né? Então, o que é um filme de sucesso, uma série de sucesso? É um produto e que ele cumpre a função dele, a função que nós, produtores, desenhamos para ele. Né? Então, tem a frase que engorda o gato do dono, quem engorda o gato do dono. O filme é um produto Exato. do produtor. O produtor ou a produtora é um businessman, um businesswoman. É cinema, audiovisual, é negócio. Certo. Né? Então, a gente vive disso, é um negócio, é lucro, prejuízo, é dinheiro. Né? Então, ser produtora é ser empreendedora, sim, porque a partir do momento que você resolve fazer um filme, você está empreendendo. Você começa a traçar a trajetória do filme desde a sua concepção até a chegada ao público nacional e ao público internacional, dependendo do filme. Então, você saber que produto você tem na mão, você precisa saber desenhar, fazer um desenho de produção, um desenho de mercado. É que nem... Vou dar um exemplo. Vai que você resolve fazer... Você tem uma brilhante ideia de fazer um sabonete de chuchu. Uau! Vai fazer? Você vai fazer pesquisa de mercado, você vai fazer pesquisa de mercado de público-alvo, de faixa etária, de fragrância, você vai começar a ver o produto, qual é a fragrância que você vai colocar ali, qual vai ser o formato dele, é um formato líquido, é um formato sólido, ele é redondo, ele é retangular, qual vai ser a embalagem, como é que ele vai chegar ao mercado, se ele vai chegar no mercado local no primeiro momento e depois ele vai realmente lançado nacionalmente e internacionalmente. Então, quando você tem um produto na mão, seja um filme, um sabonete chuchu, o pensamento é o mesmo, né? Claro O que objetivo. a característica é diferente. O filme não é o sabonete chuchu, obviamente, mas o raciocínio de mercado, De mercadológico, negócio, né? de business, né? Uhum. E hoje em dia, eu sou... Sempre me pergunto, né, nesses últimos tempos, você me pergunta assim, qual é o futuro do audiovisual, porque estamos com tantos problemas, um governo que não Nossa. apoia, um governo que está dificultando a vida de todo mundo, da classe artística, mas nem só da classe artística, digamos, mas eu estou falando aqui do meu métier, né? Mas Envolve toda uma indústria, né, Elisa? a indústria, a Não é? indústria
música, do teatro, né, do audiovisual, toda a cultura de maneira geral, a educação, está tudo meio, né, complicado. Ligado. Uhum. Mas eu sou extremamente otimista, porque o audiovisual ele é uma indústria muito promissora. Se você vê, nessa época agora de pandemia, eu vi uma pesquisa recentemente, 80% do tráfego da internet é audiovisual. É Seja verdade. no TikTok a uma puta série no Netflix. O mundo é audiovisual. Né? Então, existe aí um mercado a ser conquistado que não é um mercado de dinheiro público, né? São dois, Perfeito. inclusive, pode compor com o outro. Um não invalida o outro, um não briga com o outro. Mas, por exemplo, eu vi uma época que eu estava começando no cinema e tinha cheio para filme, e o Collor, numa canetada, acabou com o Embrafilme, acabou com a indústria do cinema, e foi muito difícil para todo mundo. Naquela época, a gente não tinha muita saída, a gente não tinha um mercado de TV, TV por assinatura, o mercado independente de televisão, de séries, a gente não tinha streaming. Olha a quantidade de canais que a gente tem hoje em dia de streaming. De Precisa de possibilidades, né? conteúdo, do bom conteúdo. Né? Então, Perfeito. hoje, a gente está vivendo essa crise do dinheiro público, né? Da captação de recursos através de entidades públicas. Existe todo um outro mercado aí que a gente precisa até dizer aqui, se capacitar para enfrentar esse novo mercado audiovisual que está aí para a gente trabalhar. Explorar, né? Orar, Exato. Perfeito. Elisa, falou algo muito importante, que é essa questão. A indústria do audiovisual, né, o cinema, ele não vive só do dinheiro público, existe toda uma captação, como você falou, envolve empresas, envolve negócio, você tem muitos cases, né, dentro do seu próprio, da sua própria produtora, você conseguiu trazer empresas, envolver empresas nos seus projetos. Então, eu te pergunto, como é que é hoje para uma produtora de sucesso, ter sucesso nessa captação de recursos de empresas? Como é que a gente pode movimentar esse mercado que é fantástico? olha, eu tenho uma forma de trabalhar desde sempre. Os meus últimos 8 filmes em que eu sou produtora e sou responsável por essa captação de recursos, em todos os filmes, eu juntei a captação de recursos na área pública e na área privada. Eu acho que a iniciativa privada precisa ser chamada a vir participar do audiovisual. Então, você pega os meus filmes, sempre tem iniciativas de captação de recursos de dinheiro privado e de público. É assim que eu gosto de tratar os meus filmes, nem ficar só captando recursos na iniciativa privada, mas também com a iniciativa pública. Esse mix de captação de recursos eu acho uma forma saudável, porque você alimenta as duas cadeias, sabe? Então, hoje em dia, com essa paralisação momentânea, espero, dos editais públicos, então a gente está trabalhando agora com a iniciativa privada. Eu acho que essa nova era, e até vou falar aqui uma coisa que eu estou. Até porque eu estou fazendo agora um curso chamado Produtor dos Novos Tempos, porque eu acho que o audiovisual está numa era novos tempos. Existem muitas Sim. possibilidades e existe uma questão de capacitação que vai desde o roteirista até o produtor, passando pelo diretor, pelo fotógrafo, mas essas duas pontas aqui, roteiro e produtor, são duas pontas que precisam ser capacitadas, porque não é fácil você emplacar uma série numa plataforma de streaming. Existe uma concorrência enorme. Então, se existe uma concorrência, você tem que estar preparado para enfrentar essa concorrência. Né? Uau, Então, quando eu verdade. faço o curso Produtor dos Novos Tempos, a ideia é ajudar a dar a minha contribuição de 30 anos de cinema, de 20 e tantos filmes, que eu aprendi na prática, né?
é passar essa informação para ajudar a formar produtores capazes de emplacar suas séries, seus filmes, seus telefilmes nas plataformas de streaming também. Não só no cinema, mas também nesse mercado gigante que está aí e que a gente precisa explorar. Explorar. Quando você fala quando eu trago a produção de audiovisual no Brasil, você fala de cinema, TV e novas mídias, né? Essas Uhum. novas mídias, Elisa, ó, tem gente dizendo que são produções maravilhosas. Realmente, a gente já vai chegar nas produções. Essa questão de novas mídias, o que que entra nas novas mídias? Como é que a produção pode entrar nessas novas mídias? As novas mídias, você tem a mídia tradicional, que é o cinema. O cinema Uhum. é o nosso grande carro-chefe. Se você entende como é que se produz um longa-metragem, se você entende como é um desenho de produção de um longa-metragem, como é que essa estrutura funciona, você, a partir daí, você faz qualquer outro produto audiovisual. Você faz curta, você faz série de TV, você faz documentário, né? Então, na hora que você faz ou um filme ou uma série, a série você vai exibir ou nas TVs ou nas plataformas de streaming. Nas TVs a cabo hoje em dia, né? A HBO, Sim. todas essas TVs maiores e menores, né? Tem TV a cabo maior, então você tem o VOD, você tem o YouTube, você tem plataforma, tem uma plataforma agora nos Estados Unidos chamada Quibi, que ela é uma plataforma de série cujos episódios têm até 10 minutos para ver lá. Então, Nossa. o mundo da internet, e isso aí implica não só o YouTube, não só, mas implica a Amazon, a Disney, a Apple, a Netflix, a Globoplay, e por aí A vai. Amazon. São várias, tem um mercado aí enorme. Todos eles precisando de conteúdo, né? Então, em cada país que essas plataformas de streaming atuam, elas querem o projeto, né? O produto do local. E que esse Local. produto possa ser exportado para outros países. Então, exige aí um padrão de qualidade, né, de dramaturgia e de produção, porque é um produto de exportação, não é um produto só nacional, é um produto que exige uma certa determinada qualidade, Qualidade. porque esse produto é para o mundo inteiro. Bacana. Elisa, você falou uma coisa muito importante que a gente percebe em todos os seus filmes, em todo. Quem tem o contato próximo como você, eu e você, a gente tem um contato muito próximo, e eu percebo a questão da qualidade em tudo que você faz, da excelência em tudo que você faz. Quando você foi produtora executiva, né, do Cidade de Deus, do Central do Brasil, você estava numa esfera. Quando você se tornou uma produtora da sua própria produtora, trazendo filmes como Maria do Caritó, Margarete Mead, sabe? Tudo envolve excelência e qualidade. Como é que você hoje olha para o mercado de cinema no Brasil, de produção, né? Como é que você olha essa questão da qualidade, desse envolvimento? É uma característica sua ou é de todos os produtores no Brasil? Como é que você traz esse movimento? Olha, é uma característica minha, assim, porque eu estou extremamente cuidadosa e caprichosa, digamos assim, com os meus produtos audiovisuais. Eu estou agora fazendo um monte de vídeo meu aí, né? Agora, gente, tem canal no YouTube. Não, e fantástico! E para mim, porque esse canal do YouTube, vou voltar na sua pergunta, só um parênteses aqui. Esse canal do Ó, YouTube é um grande desafio, porque de uma hora para outra, eu virei youtuber sem querer, porque eu não imaginava que fazer esse curso, o Produtor dos Novos Tempos, exigiria uma série de outras atitudes, outros produtos e outras coisas para fazer em vídeo. Ou seja, eu passei de trás das câmeras, né, da produtora que arma toda a produção para todo mundo brilhar na frente da câmera, para a frente da câmera. E legal. é um cuidado que eu tenho, que às vezes pode me chamar de chato,
gente, mas eu sou cuidadosa com o produto, porque eu acho que o público merece ver um produto bacana, eu acho. E faz parte até do entendimento da história. Sim. Você apresentar. Pode ser uma coisa simples, não estou falando de coisa sofisticada. O simples e o sofisticado, os dois têm que ter a melhor qualidade possível. E acho que esse entendimento da qualidade não é uma característica só minha, né? Quantos produtores tem aí, quantos diretores temos aí no Brasil, dando prêmios lá fora, sendo premiados, fazendo bilheteria, são todos produtos de qualidade. Então, eu acho que é obrigação de um produtor. Olha só, Hum, vou te interromper. Eu sei que você não gosta, mas aqui, ó. Nós agradecemos o seu capricho. A Kátia dizendo aqui, nós agradecemos o seu capricho. Central do Brasil marcou. Tem, ó, de encher os olhos, verdade. Olha só que legal receber isso, né, Elisa? Pois é, mas eu acho que é isso, sabe? Eu acho que quando você faz, eu quero contar história. Quando você conta uma história para o seu filho, para qualquer um, né? Quando eu conto uma história, quando eu conto uma piada, né? O contador de história, ele faz com que aquela história chegue melhor na pessoa que está ouvindo. Que seja mais engraçada, ou que seja mais amorosa, ou que seja, né? Você tenha, isso é um contador de história. E nós que fazemos cinema, que fazemos audiovisual, nós somos contadores de histórias. Então, a gente tem que fazer com que essa história emocione, que ela possa tocar na emoção do espectador, sabe? E isso passa pela qualidade, com certeza passa. Elisa, é muito legal a gente ver isso. Eu sou uma admiradora dos seus filmes, né? E acredito que muita gente no Brasil. A sua última produção foi Maria do Caritó. Ela marcou muita gente. Ó, Tá esse vendo? quadro tem história. Estamos vendo. Ah. Elisa, fala um pouquinho do filme Maria do Caritó. Como é que foi fazer esse trabalho junto com a Lília Cabral, que é uma atriz fabulosa, né? Uma pessoa assim fantástica. Como é que foi desenvolver esse projeto? Porque é um projeto, né? É um filho que nasceu aí e fez muito sucesso. Recentemente foi passado aqui em Santa Catarina, esse filme, no drive-thru aqui do shopping. Foi fantástico a repercussão aqui em Santa Catarina, mas no Brasil inteiro como um todo, né? Fala um pouquinho do filme para nós. O Maria do Caritó é uma peça de teatro, né? Começou com uma peça de teatro de muito sucesso, ficou 5 anos em cartaz, fez mais de 1.000 espectadores e tal. E aí, aí a Lilia, então, teve a ideia de transformar a peça num filme. E aí me convidaram, a possível diretora, que acabou nem sendo a diretora do filme, mas a diretora que estava na época envolvida com esse projeto, me chamou para ir ver a peça. E eu morri de rir com a peça, era uma peça, um espetáculo e tal. E aí, quando acabou a peça, ela virou para mim e falou assim: a Lina quer fazer um filme dessa peça, vamos? Eu falei: vamos. E aí, eu fui ao camarim, conheci a Lília, que eu não conhecia, assim, pessoalmente. E a partir dali começou um relacionamento de como é que nós transformamos essa peça num filme. Desse momento até a estreia foram 3 anos e meio. Quanto? E aí, 3 anos e meio. Bastante tempo. Ó, Maria do Caritó, trilha sonora maravilhosa. Um filme, em média, leva no mínimo 3 anos para ser feito, né? E 3 a 4 anos para ser feito e lançado no mercado, né? Tanto é que hoje em dia as produtoras têm vários projetos ao mesmo tempo, né? Um está captando recursos, o outro está iniciando a produção, o outro está filmando, o outro está produzindo, porque demora muito. Então você tem que ter tipo uma fabriquinha, né? De fazer projetos, né? Se a gente tem sempre... Eu tenho 16 projetos na produtora, assim, para fazer daqui a pouco. Qual que vai sair primeiro, qual que vai ser... Não sei ainda, né? Você vai juntando, né? Vai achando as histórias e elas vão sendo feitas de acordo com a vida, digamos assim. Então, a Maria do Carnaval foi isso. A gente se encontrou e foi muito legal. Agora vamos fazer uma peça juntos, eu e a Lívia, uma peça
Vai ser minha primeira incursão no teatro, No teatro. produzir teatro, mas vamos produzir brevemente. Já temos o roteiro, estamos esperando essa pandemia e tal, vamos ver o que fica. Passar. E temos mais eu e ela alguns projetos de série, de longa, em desenvolvimento. Daqui a pouco estreia. Tem novidades, né? Elisa, ó, muita gente dizendo aqui, ó, amei a trilha sonora do Maria do Caritó, amei o filme Maria do Caritó, realmente tá tão recente o filme, foi fantástico, né? E é legal receber essas devolutivas do público. Uhum, Elisa, você fala que uma das coisas muito importantes no desenvolvimento de um filme é a trilha sonora. Você veio da música. E uhum. fala um pouquinho da trilha sonora do Maria do Caritó, como é que foi essa escolha? Porque ele tem um repertório muito interessante aí. Maria do Caretó teve uma peculiaridade porque ele tem um pupurri, né? Então, a Bíblia canta um pupurri. Então, esse pupurri foi uma questão, digamos assim, porque tinha que ser músicas que fossem populares, né? Que o público se identificasse e que, ao mesmo tempo, coubesse na embocadura, digamos assim, da Lília, né? Então, foi um trabalho de seleção que ela foi fazendo, ela e o Sacha Ambach, que é o diretor de musical do filme. Então, ele selecionava algumas músicas, me passavam as músicas e eu ia ver a viabilidade dessas músicas. Porque existem músicas que você vai que ficam tão caras que não vale a pena você colocar no filme. Aí daquelas músicas eu já limava 80%, aí voltava 20%, que não dava, aí eles escolhiam outras. Então a gente ficou assim alguns meses escolhendo músicas e vendo as possibilidades e vendo como é que montava, o que era primeiro, o que era segundo, e ela aí cantava, e ela aí ensaiava, porque o pupurri é uma dramaturgicamente importante para o filme, então ele tinha que ser nos trinques. E foi muito engraçado, porque aí escolhemos as músicas e tal, né? Comprei os direitos das músicas, e aí ensaiamos e tal. No dia da filmagem, a gente tinha com 300 pessoas de figuração, que não sabia o que ia acontecer ali. Aí chega a Lília Cabral e fala, olha, então eu vou aqui cantar umas músicas, né, um pupurri, e gostaria muito que vocês participassem, né? Tal. Mas o público não sabia que música que era, isso no ensaio, né? Aí ela começou a cantar. Aquele beijo que eu te dei. Aí o público, nunca, nunca mais esquecerei. Cara, até arrepio. Legal. O pupurri inteiro e o público cantou todas as músicas, eles sabiam todas as músicas e aplaudiam e cantavam. Foi um espetáculo. Você vê a filmagem. A vibração. Assim, a hora que aconteceu aquilo, que era um ensaio, eu pensei e falei assim, cadê o make-off? Gravaram isso? Porque é um espetáculo. Isso é pra gente. Inclusive, no meu canal no YouTube, eu fiz agora o Cenas Comentadas com o filme Maria do Caritó. Fala exatamente do pupurri. Quem não viu aí, dá um pulinho lá e vê. Lá no canal do YouTube. Exatamente o pupurri, como é que foi, né? Que ela canta duas vezes. Ela canta uma vez, depois canta uma vez com o público. Então, a trilha sonora do Caritó, ela foi dividida entre essa parte do pupurri e teve toda a parte composta pelo Sacha Ambach, que é um primor. É um primor. Ele pegou exatamente o espírito da coisa, sabe? O espírito do circo, o espírito do amor entre ela entre a personagem, a Caritó e o menino do circo, lá, o Anatoly. Nossa, eu amo a trilha sonora desse filme. É fantástico, né? É. Lília, olha só, a Thaís Guimarães dizendo assim, é preciso acreditar muito na história para tirar ela do papel. E você acredita, isso é o que pega a gente. O trabalho tem propósito e verdade emociona. É verdade, todos os filmes. Olha só quem está aqui presente, a Cleusa Kerich, BPW Florianópolis. Eu faço parte da BPW, que é da Business Professional Woman no Brasil, e tem no mundo inteiro. Está aqui presente a Cleusa. Bem-vinda, Cleusa. Ó, escolheram e arrasaram. A Kátia dizendo novamente. A Kátia acho que apaixonou pelo filme. Escolheram e arrasaram, realmente, as músicas.
Ó, palminhas. Amei seu vídeo contando isso, cenas comentadas. Elisa, o seu canal no YouTube, ele tá recheado, tá começando a ser recheado de várias coisas. Uma delas é as cenas comentadas. Mas tem uma coisa que eu vi lá no seu canal do YouTube, que a gente, né, tem feito esse projeto, e que muita gente pergunta: qual é a diferença de um produtor executivo para um produtor? Você foi produtor executivo de Cidade de Deus, Central do Brasil, e tem essa produtora hoje como produtora. Fala um pouquinho da diferença para as pessoas poderem entender o que é ser um produtor executivo e um produtor de cinema. Gente, o produtor é o dono do negócio, o produtor executivo é um membro da equipe contratado pelo produtor. Pronto. Resumiu. Pronto, resumiu. Vamos lá. O produtor, de fato, ele é o dono do negócio, ele é o responsável pela captação dos recursos, pelo desenho de produção. Como é que o produtor escolhe um filme? Como é que eu escolho um filme? Como é que eu resolvi fazer o Maria do Caritó, ou o Berenice Procura, ou qualquer outro filme meu? Porque, de alguma forma, essa história chegou a mim, ou através, no caso do Caritó, através da Flávia, diretora, que me levou a peça porque já sabia que a Lira estava querendo, ou o Vinícius Coimbra, que me trouxe uma releitura, né, do Macbeth, com a Ana Paula Arósio, né, que a gente fez, Sim. ou eu li um livro que deu origem ao Beatriz Procura. Enfim, as histórias vêm, né, eu tenho, toda hora alguém me manda um roteiro, toda hora alguém me conta uma história. E como é que eu decido isso? Eu decido isso quando eu olho assim e falo, gostei disso aqui. Eu quero contar essa história, eu quero falar sobre esse assunto, né? Eu quero trabalhar com essa pessoa aqui, porque essa pessoa vai trazer. Então, o produtor ele decide o filme que ele vai fazer, né? Tá. A partir do momento que ele decide, ele começa a sua trajetória daqui até a estreia no cinema ou na plataforma de streaming. Então, a partir daqui, ele começa a trazer pessoas, né? A contratar roteirista, contratar diretor, a agregar talentos que vão ajudá-lo, né, a formatar esse filme. O cinema é um trabalho em equipe. Apesar do produtor ser um dono do negócio, que o manda-chuva ali, ele é um trabalho em equipe, ele depende de todo mundo, e todo mundo depende dele. Né? O produtor paga o salário de todo mundo. E ele depende... É o que abre a porta e fecha a porta, né? Abriu, acendeu as luzes e apagou as luzes. Ele é um trabalho... Né? O produtor não faz filme sozinho. Ele depende do diretor, do fotógrafo, dos atores, do roteirista. E o roteirista, o fotógrafo, o ator não faz nada se não tiver o produtor para contratar eles. Então, é uma simbiose aí. Né? Há uma simbiose. Então, na hora que o produtor quer fazer um filme, ele vai contratando as pessoas que vão ajudá-lo, né, a fazer o filme. E uma dessas pessoas é o produtor executivo. O produtor executivo é o braço direito do produtor. O produtor executivo vai traçar toda a logística de filmagem, o orçamento de filmagem, vai contratar as pessoas, vai falar com o advogado, vai preparar a prestação de contas, vai a alimentação, o equipamento, enfim, ele vai viabilizar a filmagem. O produtor viabiliza o filme, o produtor executivo viabiliza a filmagem. Filmagem, perfeito. Elisa, vamos falar um pouquinho você não tem só Maria do Caritó, você tem vários filmes no seu portfólio, né? Vamos falar um pouquinho do Menina do Lado. Foi um filme bastante polêmico, né? Sei que você tem uma live agendada aí com a atriz do filme. Vamos arrasar! Que dia? Dia 7. Dia 7. Ó, 8 horas da noite no canal, no Instagram da Elisa, né? Vai ter entrevista, vai ter uma live aí com a Flávia Monteiro. Fala um pouquinho do filme Menina do Lado. Como é que foi? Menina do Lado foi... O Alberto, na época meu marido, ele ganhou um prêmio de literatura da América do Sul num conto, numa novela, digamos assim, um conto longo, né, uma novela, chamado Alice. Alice era a história de um jornalista de 40 e poucos anos que se apaixonava por uma menina de 14. Então, quando você lia aquela novela ali, eu conheci o Alberto bem nessa época, sabe? E o Alberto era 23 anos mais velho que eu. Eu tinha 20 anos naquela época, 21 anos naquela época. Ele era muito mais velho, tinha 40 e tanto.
E aí ele me deu, ele ganhou esse prêmio e me deu a coisa para ler, e eu li, e era toda a história do Menino do Lado do filme, contado do ponto de vista do homem de 45 anos. E aí eu fui e reescrevi a história, igual, do ponto de vista da menina. Né? Então, enquanto o personagem estava lá escrevendo o seu roteiro, o que essa menina estava fazendo? Quando ele encontrou a menina, ele sentiu isso, e a menina o que sentiu? Então eu escrevi a mesma história contada do ponto de vista, a mesma história. Uma é contada do ponto de vista feminino, outra é contada do ponto de vista feminino. E aí, mas eu escrevi assim, ó, sei lá, uma semana. Aí mostrei para ele, ele amou, e a gente levou esses dois trabalhos para a Embrafilme, na época, e a Embrafilme pagou para a gente escrever o roteiro, escrevemos o roteiro, e aí fomos, então, filmar. E aí eu fui co-diretora, fui co-roteirista, co-diretora, porque toda a ala jovem, eu que dirigia. E quem escolheu a Flávia Monteiro, entre mais de, sei lá, 250 meninas, foi eu. Ele falou, escolhe aí, é contigo. Então, a Flávia Monteiro veio, a Flávia tinha 14 anos. Era uma menina. E muito engraçado que quando a gente filmou em Búzios, né? Então, quando a gente chegou em Búzios, o Reginaldo Faria, que fez o papel do masculino, né? Esqueci o nome do personagem. Jornalista? Do jornalista, ele virou para o Alberto, viu a Flávia, assim, uma menina, franzinha, pequenininha, 14 anos, falou assim, Alberto, a gente vai ser preso. A gente vai ser preso. Porque não é uma menina de 14 anos, não é mulher, não é uma menina de 14, não é uma criança de 14 anos. A Flávia nunca tinha beijado na boca. Ela não sabia nada de nada, né? Bom, cabia a mim treinar a Flávia, né? E foi muito engraçado. Mas o Menino do Lado foi muito bom, porque o Menino do Lado, eu peguei o filme desde o roteiro, eu escrevi o roteiro, ganhamos prêmio com esse roteiro, até o lançamento comercial. Toda a parte de marketing, eu botei a Flavinha debaixo do braço e fui do Oiapoque a Chuí lançando esse filme com ela. O filme foi fez na época 1 milhão de espectadores, né? Então, com toda a polêmica que houve em cima do filme, teve um deputado em São Paulo que quis impetrar o mandato de segurança com o filme, porque a gente induzia a menina à prostituição e a consumo de drogas. Eu falei, o quê? Eu, em vez de ficar com medo, botei os dois na Silvia Popovic, no programa da Silvia Popovic. Saiu do ar, porque os dois entraram num pau lá dentro, porque ela falou, perdi os comerciais, tirou do ar. E, na época, por conta dessa polêmica, eu adoro polêmica, eu adoro lançar filme que tem polêmica, porque a polêmica, todo mundo quer ir lá ver por causa da polêmica. Do lado em São Paulo, fazia mais do que o Crocodilo Dundee, e na época lançou, lá em São Paulo. Ficou 3 meses em cartaz, em São Paulo. E foi a vitória. Então, foi uma grande escola para mim. Eu não fiz escola de cinema, né? Mas ali eu passei, a trilha sonora aí, ó. A trilha sonora, eu sentei no banquinho com o Tom Jobim para compor a trilha sonora. Pena que naquela época não tinha essa coisa de ficar tirando selfie. Eu não tenho nenhum registro disso, mas eu sentei ali na banquetinha. Eu falei para o Alberto assim, Alberto, vamos chamar o Tom Jobim para fazer a trilha. Ele falou, mas que isso? Tom Jobim vai querer fazer a trilha? Ele falou, vamos ligar para ele. O jovem, né? Jovem impetuoso, né? Ele lá falou, imagina, ele não vai querer. Eu falei, mas o que ele não vai querer? Tom Jobim fez toda a trilha do filme. Fantástico. Trilha sonora. Então, eu acho que assim, o Manobra Radical, por exemplo, que é o filme que eu dirigi, né? Eu sou uma produtora, na verdade, que eu tive uma trajetória prática que foi do roteiro à distribuição. Então, toda a cadeia, eu conheço toda a cadeia, eu sei como é que funciona toda a cadeia. Do roteiro aqui ao lançamento. Isso, os produtores jovens, se tiver alguém aí ouvindo, é uma coisa que não é saber tocar piano para entender de trilha sonora e não precisa escrever roteiro para entender dramaturgia. Mas o produtor tem que entender dramaturgia, por exemplo. Como é que ele vai discutir com uma mesa de roteiro de uma série, está lá a mesa de discutir,
se aqueles personagens estão corretos, se não estão exagerados, não estão exagerados, os ganchos que tem que ter de um episódio para outro episódio. O produto é dele, você tem que entender. Tem que entender. Exato. Tem que entender, você é produtor hoje, tem que ter um conhecimento geral, não só sobre o processo de realização do filme, que muitas vezes você vai aprendendo na prática, mas olha, hoje em dia tem curso de tudo, aí de graça, caro, barato, médio, precisa estudar. Produtor precisa estudar. Você falou uma coisa muito importante, o dia que nós conversamos, né, sobre repertório. O produtor ele precisa formar o seu próprio repertório. Seria Sim. isso? Fala um pouquinho sobre essa formação do repertório. Repertório, né? Repertório é até uma palavra meio nova, né? Muita gente fala assim, mas o que é repertório? Repertório a gente costumava falar dos cantores, né? O cantor tinha repertório, né? O repertório da Dalva de Oliveira, o repertório, sei lá do quê, né? Dos cantores tinha repertório, né? O Exato. repertório, na verdade, é todo e qualquer tipo de conhecimento que você venha a adquirir na sua vida em prol da sua profissão. No nosso caso aqui, ter repertório é você estudar, sim, fazer uma universidade. Se você não tiver a oportunidade de fazer uma universidade, fazer curso, participar de feiras, conhecer as pessoas, ler muito, ler sobre dramaturgia, ler sobre produção, se interessar, ver filmes, ver séries, saber como essas séries foram feitas, quanto é que custou, como é que foi a campanha deles, como é que esse mundo funciona. Tem tudo na internet. Qualquer série que você pega na Netflix, qualquer outra, tem lá uma crítica, tem lá como é que foi feito. Tem um monte de gente falando de um monte de coisa. Hoje em dia, então, depois da quarentena, todo mundo fica fazendo live, Todo mundo até é eu. expert. Todo mundo falando. Então, o repertório é porque, por exemplo, eu vi uma série chamada This Is Us. É uma série que muita gente deve ter visto, mas é uma série que subverte a ordem cronológica. Então, ela fala são os mesmos personagens no presente, no passado e no futuro, dessa família de personagens, né? Então, ele subverte a ordem ali de uma forma genial. Assim, eu já vi essa série já tem um tempo, mas, por exemplo, a peça que eu estava desenvolvendo com a Lilian já tinha uma pegada de This Is Us. Por quê? Porque eu tinha visto aquilo, tinha gostado, já estou aplicando isso numa outra coisa. Quando eu vou fazer um filme, que filme? Me conta uma história aí. História de um casal de jovens que se apaixona, mas as famílias são inimigas e eles não podem viver o amor e eles acabam se suicidando no final. A história do Romeu e Julieta. Você me conta essa história. Aí eu vou fazer, como é que eu vou fazer essa história? Qual é a minha pegada artística? Como é que eu quero contar essa história? Que eu até já fui contar 300 vezes. Se eu quiser fazer, qual é a pegada? Que diretor eu vou trazer para junto comigo descobrir esse caminho? Entendeu? Se você não tiver o repertório, é o conhecimento de causa. É você ver filmes, é você ver séries, é você ler livros, é você estudar para você poder formar sua própria opinião sobre alguma coisa. Sobre o filme que você quer, sobre a sua posição no mercado. É isso. Perfeito. Elisa, conhecimento fantástico, né? Uma coisa que eu quero trazer é o seu desafio quando você foi produtora do Cidade de Deus. Você teve um desafio ali como produtora executiva, que era colocar todo mundo naquela... Conta aí um pouquinho, como é que foi esse desafio de ser essa produtora executiva do Cidade de Deus? Nossa, quase um ano, né, filme. Ele teve 9 semanas mais de uma produção. Porque achar esses meninos foi uma saga, né? Foi uma questão. A gente viu mais de 3.000 pessoas para escolher 250, né? E foi uma experiência incrível, porque é um universo que a gente precisa estudar para poder fazer filme. O filme, quando você vê na tela, você não imagina o que veio por trás. Por Os exemplo, bastidores. então a gente, por exemplo, uma coisa, a gente não estudamos a possibilidade da gente fazer todo o filme numa cidade cenográfica.
Porque para evitar a gente ter que ir para a favela, subir morro, não sei o que, vamos lá. Aí tivemos um grande trabalho de um mês e pouco de fazer o diretor de arte fazer uma planta, né? Fazer uma proposta de uma cidade cenográfica e tal, para a gente orçar e para entender que não era para fazer aquilo, porque não tinha dinheiro para fazer. Né? Porque é caro você fazer uma cidade cenográfica. Tem uma coisa, por exemplo, a Globo, nas novelas, faz uma cidade cenográfica. Ela fica 8 meses lá filmando aquela cidade cenográfica. A gente faz uma cidade cenográfica para ficar 6 semanas, 7 semanas, 5 semanas. O custo-benefício não vale, tá? Bom, então vamos para a favela. Aí a gente fez um curta antes do filme, ensaiando até os meninos, ensaiando a gente também, né? O diretor de fotografia, a produção, a direção de arte, todo mundo fizemos um curso chamado Acerola e Laranjinha, que depois veio a vir a ser uma série na Globo, né? Mas esse curta que a gente fez numa favela, nossa mãe, a gente redesenhou todo o filme em função da experiência que nós tivemos em filmar um curta-metragem numa favela, há 20 anos atrás, né? Então, o Central do Brasil, o Cidade de Deus, ele teve um período enorme de preparação. Preparar aqueles meninos daquele jeito ali levou tempo. Achar 3.000 pessoas, selecionar 250 e transformar aqueles meninos das mais variadas comunidades, das mais variadas personalidades, transformar aquele pessoal num grupo, treinar, ensaiar e filmar, sabe? Uma experiência longa e muito prazerosa. Assim. O que acontece filme, né? Ou série, né? Os produtos que a gente faz, a gente vive aquele universo. Olha quantos universos eu já vivi enquanto produtora ou produtor executivo de filmes. Nossa, olha quanto desse país eu viajei filmando todos esses filmes, 20 e tantos filmes que eu já fiz. Então, a minha vida meio que se confunde com os filmes que eu fiz. Está tudo meio... Né? Eu casei, eu separei, eu me apaixonei, eu briguei, eu conheci gente, eu fiz amigos, eu chorei, eu me desesperei, eu não ganhei prêmio. Enfim, a vida da gente, ela é, como é que fala assim, interpassada, interligada? Interligada. Sei lá como é que é o nome dele. Conectada, vamos dizer. Tem os caminhos que se conversam. Eu não vivo outra coisa, eu vivo isso. Né? Você faz um filme que você fica um ano, o Aquária. O Aquária é o filme que eu fiz, produzi com o Sandy Júnior, filme deles como protagonista, um ano, em Campinas. Todo mundo vivia lá. A equipe inteira vivendo em Campinas. E arredores ali, onde a gente filmava, Valinhos, né? Então, você passa mais tempo lá do que na tua casa. Então, você faz amigos, você convive com aquelas pessoas, com aquele universo que não é teu, genuinamente. Né? Você passa a conviver, a aprender, a trocar. Eu acho uma vida interessante. É uma experiência. Elisa, pena que é quase pouquinho tempo, falta aqui mais uns 15 minutinhos. Mas eu quero, antes da gente... Tem muita coisa, quem quiser acompanhar a Elisa Tolomelli, tem canal no YouTube, Elisa Tolomelli Oficial, tem o Instagram da Elisa Tolomelli, e tem algumas novidades que estão surgindo por aí. Elisa, você tem uma trajetória fantástica, como você tem uma experiência fantástica, você tem um repertório fantástico, e você decidiu colocar tudo isso em várias... ter um pilar da educação, de compartilhar todo esse conhecimento, essa experiência através desse pilar da educação. Conta para nós o que vem de novidade aí, para quem vai nos ver depois nessa live, que tem muita gente que, como é um horário concorrido, horário nobre, tem muita gente que vai ver depois. Conta para nós quais são as novidades para agora e para os próximos anos aí da Elisa Tolomelli dentro da área da educação. Ó, tem gente que já está lá no teu canal, Elisa, já te seguindo aqui. A Kátia já está lá, virou sua fã. Kátia, eu quero te conhecer. Você é a convidada mais participativa aqui do nosso grupo. Eu vou contar para ti que ela é minha irmã. Ela é apaixonada por ti. Uhum. Ela nem sabia que era você, do Maria do Caritó. Então ela tá toda empolgada.
Então é o seguinte, eu Ela já adora filmes e séries, tá? Já vou te dizer que ela acompanha tudo. eu há algum tempo eu dou aula já, né? Eu dou aula de produção executiva já na Fundação Getúlio Vargas, na pós-graduação da faixa, em vários lugares eu dou aula presencial. Mas desde o ano passado eu viajo muito, né? E eu vejo assim, a dificuldade, às vezes, dos produtores de terem informação, né? De terem a capacitação dessa área de produção. Então, eu resolvi fazer um curso online que está estreando agora em agosto. As inscrições começam dia 17 de julho agora. É, tá, e, e a ideia é o seguinte: esse curso chama-se O Produtor dos Novos Tempos. É um curso de formação de produtor, não é de produtor executivo por enquanto. Mais tarde, no começo do ano que vem, eu vou lançar o meu curso de produção executiva. Porque eu acho o seguinte, nesses anos todos, eu criei um método, eu sou uma produtora que nunca estourou um orçamento, eu tenho um método que funciona, sabe? Então, eu vou passar esse método para adiante. É o método da Elisa Tolomelli, de produzir e de se fazer Uau. executiva. E vou desenvolver também alguns outros cursos dedicados à formação de produtor. Porque o produtor precisa ter conhecimento de como é que funciona o departamento de arte, o departamento de fotografia, como é que você lança seu filme, como é que você faz um pitching para uma distribuidora, para um player. O produtor, ele tem o que é um showrunner, tem um universo de informações que o produtor precisa saber. E eu vou contar. Eu acho Vai que contar. Vai entregar tudo. eu vou morrer com ela, não. Eu quero passar para diante. Né? Passar aí. Então, eu estou fazendo esses cursos de capacitação, qualquer curso, trilha sonora para produtor, vou fazer a trilha sonora para produtor. Porque não precisa tocar piano, mas você precisa entender a função da música no cinema. Que é o que move, né? Elisa, o curso que você tá trazendo agora é o de produtor, né? Ele é só para quem quer se formar como um produtor executivo ou quem quer entender como ele pode produzir o seu próprio minissérie, seu próprio canal. Fala aí. E na verdade, ele obviamente é um curso de formação de produtor, né? E que essa formação de produtor, ela atinge o produtor executivo, o roteirista, que tem que saber quanto é que custa a ideia dele, como é que essa banda toca. Agora, é incrível que esse curso, eu dei uma masterclass, algumas masterclass em São Paulo, e 90% do público da masterclass não eram produtores. Eram fotógrafos, eram editores, eram atores, tinha produtor também, mas eram advogados, eram empresários. E se vocês verem lá no meu canal do YouTube os vídeos que eu fiz com a resposta dessas pessoas que não são produtores, é um espetáculo. Como mudou a forma deles de ver a coisa, de ver o audiovisual, o cinema. Então, assim, é um curso que é, sim, para a formação de produtor executivo, mas ele tem elementos de vida profissional que serve para muitas outras profissões, sabe? É bacana ver. Eu mesma não tinha essa noção de que o curso pudesse tocar, pudesse servir para outras pessoas que não fossem de produção, sabe? Eu não tinha essa ideia, mas agora estou tendo. Que bom, né? Tá. Quem quiser saber mais sobre o curso de produção executiva, o produtor dos novos tempos, vai aonde, Elisa? Conta para nós aí, onde é que ele pode... Vai lá, elisatolomelli.com.br, a partir da semana que vem. Está lá na minha landing page. E a gente dá umas aulas gratuitas no decorrer do processo antes do curso. Eu acho que são 2 ou 3 aulas, se eu não me engano. E se a pessoa se interessa, inscreve. E eu fiz questão de fazer um curso bem acessível em termos de preço, porque sim, não é a ideia, não é. Essa contribuição, né? A ideia é pagar custos, né? Mas não é. E é um curso bem acessível em termos de valores. Então, sei lá, espero que vocês vão lá ver como é que é. Agora, quer uma dica? Elisa.
quer umas pitacos? Vai no canal do YouTube, ali é de graça também. Também tá tudo certo. Tem várias informações, né? Vai lá dar uns pitacos lá. Fala algumas coisas para quem, de graça para as pessoas também. Bota lá um conteúdo, vai lá falando. O primeiro Vamos dar, né? para fazer, demorei horas e dias para fazer. Hoje eu já estou melhorzinha. Vocês vão ver que os vídeos estão ficando um pouquinho melhores. E assim vamos. Ó, e o canal do YouTube está maravilhoso. Realmente, Thaís, ó, a Thaís está dizendo aqui, o canal da Elisa está maravilhoso. E uma coisa que quem está nos assistindo aqui, Elisa, e quem vai nos assistir, o canal do YouTube da Elisa, além dela trazer conteúdo sobre essa área de audiovisual, você traz muitas cenas comentadas e traz também dicas de filmes, né? De séries. Tem lá a última que você colocou, a Dark, né? Que é uma série que tá todo mundo aí curioso, é uma série fantástica. Eu fui assistir a série só por causa de ti, Elisa, né? Eu vou contar. Mas... Valeu a indicação? Oi? Valeu a indicação? Valeu a indicação. Valeu, eu ainda tô. Eu sou uma pessoa viciada em séries, em cinema, adoro. E ter a oportunidade de estar nesse contato contigo, aprendo todos os dias. Essas Mas o dicas, canal. na verdade, elas estão no blog, né? Quem quiser saber também sobre a minha produtora, os filmes que fiz, www.ehfilmes.com.br. Lá tem um blog, e no blog estão essas Informações. E eu estou pensando em gravar e colocar no YouTube, porque o YouTube só pode vídeo, né? Ah, é Então, verdade. como as pessoas hoje têm preguiça de ler, estou achando que eu vou gravar essas dicas e vou colocar lá no YouTube, brevemente. Bom, já coloca, né? Elisa, a gente tem mais 2, 3 minutinhos aqui. Eu sei que você. E Vupt, para! Dá uma Ele hora. para, ele corta a gente, ele tira a gente do ar. Elisa, você passou por uma história empreendedora, né? Uma mulher, você, como mulher no Brasil, ser empreendedora, a gente sabe que não é fácil, ser mulher também não. Você passou pela área da arte, né? Você transita por esse pilar da arte durante muito tempo, música, cinema, repertório, enfim, tudo isso. Você transita pela questão do negócio. Esse brinca da Mônica Alan Joias. Ah, a Mônica tá aí, ó. Mônica, tô com saudade de você, Mônica. Eu brinco, ó. Mônica Alan Joias. É. Entra lá no Instagram dela, ela tem joias lindas. Aliás, Ai, todas eu as adoro. divulgação são com joias da Mônica Alan, que é uma Que legal. joia bonita, as joias dela. Fantástico, realmente, ela tem um bom gosto, assim, adorei o colar que você tá na sua foto, né? Sim. Então, eu sei que foi feito pela Mônica. Então, assim, você passou pela mulher empreendedora, pela arte, por negócios, né? Você é uma pessoa de negócios, você faz a captação dos seus filmes, você está em contato com os empresários e você agora está no pilar da educação. Elisa, toda essa trajetória, uma experiência de quase 30 anos, né? Pra gente não contar a idade aí da gente, né? A gente brinca, né? 30 anos, qual é a mensagem, qual é o aprendizado ou quais são as lições que você quer deixar para esse finalzinho aqui da nossa live? Olha, eu não sei muito bem ficar dando mensagem, não, sabe, Jana? Mas eu Seu acho jeito. que assim, parece que é meio mestre, fica dando mensagem. Eu acho que quiser dar uma mensagem, vou dar uma mensagem então. Cinema, ninguém derruba. Nós somos fortes, somos tinhosos e ninguém vai acabar com o cinema brasileiro. Got it? Uma indústria criativa necessária que emprega muita gente. Tem números, né? Eu sei que tem um material lá no seu. Se quiser, não acaba com a gente. A arte, ela sobrevive. Ela sobrevive, já sobreviveu a quantas guerras, a quantas... E ela é necessária, né? Não vai acabar com a gente. Então, para quem faz arte, estamos num momento difícil, sim, mas a gente vai sobreviver, a gente vai passar essa fase. Com certeza, ó, filmes aí, com certeza. E eu espero... Acabar. Eu espero, porque essa quarentena ela só nos trouxe o seguinte: a gente entrou em contato com os streams, ó, 28 segundos restantes. Então, assim, que não acabe, porque a gente é apaixonado por cinema. Enfim, Elisa, muito obrigada, né, por você estar aqui. Quem quiser seguir Elisa... A live ninguém esquece. Não. Eu vou salvar a live, vou marcar a Elisa. Quem quiser seguir, tá aí, ó. Amei a live, parabéns, Jana. Um prazer ouvir suas histórias. Elisa, vou te acompanhar.